A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve galera, estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento e tenho boas companhias hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Santos, como o Yuri aqui já adiantou, a gente trouxe aqui a doutora Luciana Vilas Boas, ela é médica, dermatologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de tatuagem, não é isso, Luciana? É isso mesmo, hoje vamos tirar as dúvidas sobre tatuagem. Então conta um pouquinho pra gente, assim, um processo, assim, o que você mais vê na sua clínica de dermatologia, antes da gente falar de tatuagem, né? O que eu mais vejo são pessoas querendo cuidar da sua saúde, porque como eu falo, a saúde reflete muito na pele. Então a ruga não é simplesmente uma ruga, uma questão estética, ela é muito além disso, ela quer dizer que seu organismo está inflamado e que aí a sua saúde pode não estar tão boa assim. Então, é nesse sentido para a gente olhar e sim, restaurar essa saúde, cuidando da pele, para que dê uma saúde e uma beleza mais natural, bonita mesmo, com uma pele muito bem cuidada. Boa. Falando em pele, quem nunca pensou em fazer uma tatuagem? Quem não conhece uma pessoa que tenha tatuagem? Então, dá dicas pra gente de como, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter se eu quero fazer uma tatuagem? Bom, acho que talvez o primeiro cuidado é com quem você vai fazer, né? Porque a questão que todo mundo já sabe dos materiais, né? Tem que ser... algumas coisas são estéreis e são descartáveis. Outras não são. Como, por exemplo, a própria máquina, né? Ela não é descartável, mas... o cuidado com essa tinta, a armazenagem, então tem que ter cuidado com isso, né? Por quê? Porque são pequenas perfurações que você vai fazer na sua pele para você poder depositar aquele pigmento nela, e isso pode, sim, te dar alergia, mas te dá infecção ali. Então, é esse cuidado que tem que ter. Primeiro, o principal é com quem você vai fazer. O Yuri tem tatuagem, né, Yuri? Já fez algumas. 4 tatuagens? Você gosta muito, então, né, Yuri? Eu não tinha, no começo eu tinha um pouco de medo. A primeira tatuagem eu fui ter com 27 anos. E aí depois que você perde o medo, você começa a querer fazer mais, né? Qual era o seu medo da tatuagem? Eu achei que fosse doer e também achava que ia me arrepender. Porque o pessoal falava que conforme você olha muito pra tatuagem, você enjoa da tatuagem. Aí eu tinha esse medo também. Mas uma pergunta, assim, que eu sempre quis fazer... por exemplo, assim, eu lembro que quando eu era criança, eles diziam que não podiam fazer tatuagem em pessoas que fossem menor de idade, né? Que não era bom fazer. E aí, hoje em dia, a gente vê, assim, jovens com 15, 14 anos que já fazem tatuagem. Isso é ruim? Por exemplo, a pessoa ainda está em fase de crescimento, em desenvolvimento, isso pode atrapalhar o futuro desse adolescente, desse jovem que faz tatuagem? Isso pode causar algum problema para ele no futuro? Um problema de pele, algum problema sanguíneo, alguma coisa assim, ou não interfere? Bom, o problema sanguíneo, sim, se fizer com objetos contaminados, ela pode ter uma infecção ali, né? Entendi. Isso hoje em dia é muito raro, assim como antigamente era mais comum você pegar uma doença através de uma transfusão sanguínea, por exemplo. Sim. Né? Não estou falando nem de HIV, eu estou falando de hepatite e viroses, enfim. Só que hoje em dia não, porque o material é extremamente cuidado, passado por vários processos, além da própria pessoa que vai doar esse sangue, né? Então, assim como a gente imagina que é a tatuagem. E o Brasil, ele tem a vigilância sanitária, né? Que, assim, é uma das melhores do mundo. Sim. Então, a gente tem que ter, que ruim, né? Isso que eu falo. A gente tem que pensar que a gente tem instituições muito sólidas. Então, a gente tem leis que realmente proíbem. Então, se a pessoa tiver o mínimo de cuidado ali mesmo, isso não vai acontecer. Eu acho que o mais perigoso aí, na verdade, não seriam esses riscos, porque esses riscos de infecção, de contaminação, esses riscos estão cada vez menores, mais, né? Não vou dizer nem menores, assim, tipo nulos praticamente, né? Entendi. Agora, o risco infelizmente, a gente ainda tem muitos preconceitos, então, de que profissão que essa pessoa vai seguir e se isso vai ser bem visto ou não. As coisas estão mudando muito rápido, né?
O mundo muda assim, uma semana é uma coisa, na outra semana aquilo que já não é mais. Então, seria muito com isso. E aquilo que você mesmo falou, de enjoar, né? Porque com relação à tatuagem, o que eu pego na clínica são complicações, como, por exemplo, queloides, né? Que é uma cicatriz complicada ali na tatuagem, ou mesmo isso, não quero mais, eu vou tirar. E não quer por N aspectos, ou porque colocou o nome de uma pessoa que não faz mais sentido na vida, enfim. Então, eu acho que o principal é a pessoa pensar, olha, hoje eu tenho 15 anos e eu sou apaixonado pelo Harry Potter, vou colocar o Harry Potter. Será que com 40 você ainda vai ser apaixonado pelo Harry Potter e vai gostar disso? Entendeu? Porque a gente vai envelhecer. Sim, e muda, tem que envelhecer né, com qualidade, né? Eu acho que esse é o principal risco. Eu fiz uma tatuagem também. E aí a minha tatuadora me deu várias dicas, assim. Eu queria saber se tem eu mesmo algum sentido, porque eu tenho piercing também, e aí um fala uma coisa, outro fala outra. E aí, afinal de contas, beber muita água, passar hidratante antes, né, de fazer a tatuagem, ajuda mesmo ou não faz a menor diferença? Não, faz total diferença, mas isso para qualquer tratamento, né? Assim, boa. porque daí a gente tem que estar cuidando da pele. Então, aquele tecido, quanto mais íntegro, melhor. Quanto melhor preparado ele tiver para ser traumatizado, por mais que seja um trauma calculado, é o melhor. Então, essa orientação faz sentido, sim. Ajuda na cicatrização também. Ajuda na cicatrização. Assim como alguns alimentos, né? Nesse período da cicatrização, é importante você ingerir mais vitamina C, usar o protetor solar. Sei lá se a gente pode falar de marca aqui. Eu não vou falar de marca de protetor solar, mas assim, uma coisa que... Existe um cicatrizante que eu gosto muito e eu não tenho zero conflito de interesse, né? Assim, não ganho para poder falar disso. Mas eu gosto muito dele nesse processo de cicatrização, que é o Eucerin Aquaphor. Então, assim... o cuidado que você tem pós-tatuagem, porque você ali no momento sangrou, depende do tamanho da área e tal, mas você vai ter que aguardar essa cicatrização. E você passar esse umectante, né, e cicatrizante é importante. É importante você passar cicatrizantes. Eu chego com pacientes com pomada de antibiótico. Vaselina ajuda? Vaselina super ajuda, né? É uma forma mais prática e mais tradicional. Seria a vaselina, mas a vaselina ajuda, mas existem substâncias dentro desses outros ativos, sei lá, cicaplast, cicalfate, o próprio Eucerin Aquaphor, que são bem mais interessantes do que a vaselina, e são mais importantes ali para a pele. E você precisa estar aplicando isso sim. Pomada de antibiótico não faz muito sentido, aí isso é muito individualizado para cada caso. Porque isso não é um procedimento que vai infectar, a princípio, né? E você está fazendo uma pele que também não está infectada, porque é outra coisa. Você não pode fazer numa pele que já está machucada. Então, tem muita gente que orienta ser passado antibiótico, né? Há alguns anos na medicina a gente vem tirando isso, até por conta da resistência aos antibióticos, né? Sim. E a pele, ela tem uma microbiota, né, antigamente chamada de flora bacteriana, muito rica. Então, você vai colocar um antibiótico ali, isso vai mudar a pH, vai mudar essa microbiota que está ali, a produção de ácidos, de vários produtos que a pele produz ali, que isso é importante para essa própria proteção e cicatrização. Então, não vejo sentido, sabe? Uma pomada de antibiótico, deixa que o seu dermatologista prescreva se houver necessidade. Legal. Doutora, tem uma coisa também que eu vi, assim, vejo nessas páginas de Instagram, por exemplo, que hoje está muito em alta, né? Tem muitos estúdios de tatuagem e tal, e eles colocam uma pomada, não sei, é um produto, não é bem uma pomada, mas eu acho que é um gel, alguma coisa, que é um gel que deixa a pessoa não sentir dor, né? Como se fosse, eu acho que ele amortece a pele para a pessoa não sentir dor muito na hora da tatuagem. E eles falam assim que aquelas tatuagens grandonas, tipo das costas, que durariam 3 sessões, eles conseguem fazer em uma só, porque esse gel que não deixa a pessoa sentir dor, é um anestésico, né?
Eu tava tentando lembrar da palavra anestésico e não tava conseguindo. Obrigado. Mas esse anestésico, ele pode fazer mal? Porque assim, uma coisa que são 3 sessões, vira uma só, será que não, tipo, judia muito da pele? Aonde vai fazer a parte da... Não por tanto por conta da injúria, né? Que é essa judiação aí que você tá falando da pele. Mas tem que olhar... que é complexo isso mesmo, assim. Ótima pergunta, porque assim... Você é uma coisa que as pessoas saem fazendo porque elas gostam e não tem muita orientação médica, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não pede exames pré-operatórios, né? A menos que seja uma cirurgia pequena. E o que é pequeno, né? Aí esse pequeno a gente sabe muito bem. Então assim, se essa área dessa pele for muito grande, e como que é a saúde desse paciente, entendeu? Porque isso sim pode levar a alguma coisa. E aí, esse alguma coisa, aí é de A a Z, tá? Entendi. Que daí a gente tem que abrir livros de medicina e é de A a Z. Porque assim, é como esse organismo vai reagir a essa injúria. Tá? E aí é uma caixinha de surpresa mesmo. Então isso é importante, ele tem que estar fazendo com uma saúde muito boa, assim, sabe? E hoje em dia essa saúde muito boa também não é muito fácil com a vida estressante que a gente leva, com a alimentação que a gente tem, né? A gente não dorme tão bem, o intestino não funciona tão bem, e que são coisas básicas da vida e que a gente precisa. Então assim, não é só pelo tamanho a extensão, tem que ver a extensão, mas também tem que ver pelo próprio creme anestésico. Porque a pele, apesar de ser um órgão que não é fácil a absorção, não é fácil a penetração de nada nela ainda bem, porque ela é para nos proteger, né? Mas esse creme anestésico vai penetrar e vai ter uma ação sistêmica. E dependendo do que se passou, da quantidade desse anestésico, a pessoa pode ter até alteração cardiológica. Entendeu? Então, não é simples. Por isso que tem riscos. Não é assim. Aí ele vai colocar numa área tão grande, então vai fazer o tórax todo, as costas e não sei o quê. Ele vai colocar esse creme, que vai ficar lá 1 hora fazendo um emplastro. Quanto que vai ser dessa absorção? A gente não sabe. Não sabe, não tem como saber. Mas é lidocaína que está sendo colocado ali, entendeu? E assim, é um anestésico. Maior grau, menor grau, mas isso vai ser absorvido. E como que vai ser? Então, a preocupação minha, enquanto médica, é de alertar do uso desse anestésico. Certo. Entendeu? Porque isso sim pode ser muito perigoso. Além da extensão da área. Porque conforme for, essa pessoa pode reagir com febre no dia seguinte. Porque foi uma injúria. É igual aquela coisa de insolação. Tomou muito sol, a área da pele muito grande, ficou muito vermelha, ressecou demais, desidratou. Não só desidratou a pele, aí desidrata o organismo, tem febre, e aí começa. Aí depois fica mais fácil pegar uma virose. Sim. Aí fica mais fácil pegar não sei o quê. Entendeu? Então isso que é o problema. Doutora, a gente está falando dos efeitos do anestésico. Mas e da tinta? O que a tinta causa na pele da gente? É polêmico? É polêmico. É outro problema, né? Porque a tinta, o que a tinta tem? A tinta tem metais pesados aí, né? E esses minerais, metais, sim, fazem mal à saúde, né? É tanta coisa que a gente está exposto, né? Eu costumo falar que a gente tem que lavar a pele com sabonete adequado 1 vez por dia para tirar a sujidade e a poluição. E essa poluição de todo dia, a mão que a gente coloca e vai sabe? Então, assim, a tinta, ela vai ficar ali para sempre. E essa tinta tem malefício, sim, por conta desses produtos que ela tem. E ainda tem a questão toda da cor, né? Porque, assim, uma tinta vermelha, ela tem mercúrio, né? Uma tinta amarela, ela tem cádmio. Então, assim vai, né? Eu não vou lembrar todas as cores agora. A verde. As cores puxadas pro vermelho são as piores, assim, que tem mais risco de inflamar. Porque o mercúrio é altamente tóxico para nossa saúde, ele é tóxico para a medula óssea, né? A sua tatuagem a minha inteira é vermelha. Não, eu tenho uma no peito que também tem bastante vermelho também. Se você quiser tirar, é um dos pigmentos mais difíceis, né? O vermelho e o amarelo são mais difíceis. O amarelo é porque ele vai desbotando ali, dependendo
do tom de pele e fica uma coisa mais, sei lá, mais fácil de camuflar. O vermelho não, o vermelho é bem difícil de sair também. Verde, azul, a menos difícil é a preta. Ah, entendi. E aí, nessa de o que influencia mais, o que pesa menos pra gente, a escolha do desenho. Se eu tô escolhendo um traço fino, é melhor do que escolher um traço grosso, por exemplo? Cobrir mais regiões da pele? Não, aí eu acho que assim, isso daí, porque daí, Não assim, influencia. Não influencia o que você vai cobrir, né? Aí vai influenciar a quantidade de pigmento. Entendi. Né? A quantidade de pigmento utilizada pressupõe-se que você vai ter mais metais no seu organismo. Quando você vai passar na esteira lá, não vai apitar, mas não é bom. Tem um pouquinho, né? Uma coisa que a gente tava Não vai falando... ser suficiente para a esteira apitar. Entendi. A gente tava falando no off também, que era uma dúvida que a gente tinha, a gente até pesquisou, porque teve um tempo que falavam que quem tinha tatuagem não podia doar sangue, né? E agora, pelo que a gente viu, parece que depois que, se você tem a tatuagem de 1 ano já, você pode doar sangue de novo, né? Essa questão da doação é muito mais pela contaminação. Certo. Entendeu? Então, assim, você não pode doar porque é um risco de você ter sido contaminado. E existe uma janela sorológica aí, sim, de quanto tempo você vai aparecer aquela infecção. Entendeu? Entendi. E aí é por isso que a orientação para quem tem tatuagem não pode doar sangue, mas sim, depois, porque 2 anos não ficou doente, então ok, pode doar. Entendi. Seria isso. Doutora, eu já ouvi falar que tem gente que é alérgica à tinta da tatuagem. Como é que eu sei se eu tenho alergia ou não? Porque normalmente a gente não faz, né, esse tipo de exame. Os médicos não falam, olha, não faz tatuagem porque você não pode. Isso é difícil mesmo, né? Assim, tem gente que tem choque anafilático, que é o quadro alérgico mais grave que a gente tem durante um teste. Então... Teste de tatuagem? Não de tatuagem, mas, por exemplo, existe teste para algumas medicações. Então, a pessoa pode ter um choque anafilático ao teste, né? Então, assim, é difícil você fazer o teste porque essa quantidade é pequena e não deve ser muito alergia à tinta, mas sim essas outras coisas que podem estar envolvidas, entendeu? Entendi. Assim, o que usou no pós, ou todo o arsenal, assim, a limpeza, a luva, o látex que está ali sendo utilizado, ela pode ter alergia ao látex, que é muito mais comum. Entendi. Muito mais comum. E aí, a gente tem alguns casos, né? A gente tem uma alergia que é de contato primário, assim, entra em contato e já faz alergia, mas precisa de um tempo. E tem a alergia mesmo, que entra em contato, daí vai pro linfonodo, daí 48 horas sensibiliza. Então, assim, vai ter um tempo para poder se manifestar aquilo ali na pele, né? E aí tem coisas que são do processo cicatricial, e aí a pessoa acha que aquilo é alergia, e daí não é alergia, né? E tem a cicatriz mesmo, que daí isso também não tem nada a ver com alergia. Porque assim, sabe como que surgiu o microagulhamento? Microagulhamento que tem, né, bastante gente que faz para poder melhorar a ruga, estimular o colágeno. E surgiu da tatuagem. Porque Nossa. a tatuagem são micropunturas, né? Aí só que daí a pele de tatuagem é uma pele melhor do que outra área da pele. Porque o fato de você... Mas aí você não vai pegar a agulha e ficar se furando pra poder, né? Porque daí... porque não é assim, né? Mas... tanto que a gente faz muito drug delivery, a gente tem máquina de tatuador, né? Que daí só que daí a gente puxa remédios ao invés de puxar tinta e penetra isso na pele. Né? Caramba. No couro cabeludo, né? Que a gente chama de MMP, que é a microinfusão de medicamentos, né? Microinfusão percutânea de medicamentos. Então, assim, a gente pode fazer isso, né? É um procedimento médico, dermatológico que a gente faz e que beneficia aquela pele, porque como eu falei, ela não é nada permeável. Então, a gente vai colocar aquele medicamento lá dentro. Mas é ali na derme, onde a gente quer, na epiderme e tal. Então, assim, a pele pode ficar melhor.
em Entendi. termos de qualidade, porque você está fazendo essas punturas estimulam mais o colágeno e vai deixar essa pele mais firme. Aham. Só que isso, claro, que é um período, né? Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando, sempre estar estimulando o colágeno de diversas formas. Porque a gente tem colágeno no corpo inteiro, mas a pele precisa dele para sustentar. Então, assim, a gente tem a questão de ficar com mais ruga, e quanto maior essa degradação de colágeno, isso quer dizer que a minha saúde pode estar melhor ou pior. Quanto Entendi. mais ela degrada, se está mais inflamada, ela não está tão boa. E quem já tem alguma questão de pele? Tipo, uma manchinha, um machucado, até uma alergia? Então, é aquilo que eu falei mais cedo, né? A gente não pode fazer Não faça. nada se a sua pele está irritada, Uhum. até se ela estiver ressecada demais ali naquela área. Não faça. Aquele cuidado que você falou bem no começo. Uhum. Hidrata primeiro, recupera essa célula, porque aí a chance de você ter complicação é muito É maior. menor. Entendi. A gente vê essas tatuagens também que a galera faz em lugares assim que normalmente as pessoas não fazem, né? Tipo aquela tatuagem que faz Ai, dentro da socorro. boca, Eu ou não sei então como aquele vocês pessoal conseguem. que escurecem os olhos também. Essas coisas, assim, não são recomendadas também, né? Tipo, que nem dizem também que tatuagem na mão, com o tempo ela apaga, porque essa parte da pele ela não consegue absorver tanto a tinta, ou isso é só uma lenda? Não. Todos os lugares, não, isso é lenda, assim. Uhum. É o que acontece, né? Quanto mais superficial você faz, aí a chance de você... Porque todas as células vão ser renovadas. Entendi. Todas. A gente não nasce com aquela célula e morre com a mesma, não. A gente troca 1 milhão, 250 milhões, trilhões de vezes na vida, porque a cada 28 dias, eu não sei quantas vezes, né? Realmente eu falei trilhões, mas pode ser muito mais, eu não sei. Entendi. Porque a nossa célula, ela vai sempre sendo renovada. Então, essa camada, a gente não vê igual uma cobra, que toda aquela pele saiu. Que troca. Mas a gente vai estar trocando sempre, constantemente. Da pele, do olho, do cabelo. Porque o cabelo cresce, Uhum. né? Assim, é célula nova que está vindo. O intestino, rim, enfim, estômago, tudo vai estar sério. Tudo vai estar trocando de tecido ali, né? Cérebro não é bem assim. Mas, enfim, aí o que acontece? Ela vai estar sendo renovada. E aí, se você colocou muito superficial essa tinta, à medida que essa pele vai saindo, essa tinta vai saindo também. Aí, por isso que isso acontece. É porque não... Agora, na hora que coloca na derme, aí vai ficar. Entendi. Legal. Se ficar na epiderme, vai sair. A gente tava falando de inflamações e aí agora me veio na cabeça. A gente tá falando de alergia e tal. Eu não sei que eu tenho uma alergia, eu fiz uma tatuagem e inflamou. Quais os cuidados a partir daí? Procurar o dermatologista. Vai direto no dermatologista. Olha só, gente, a doutora Luciana. Não, tem que procurar mesmo, porque assim, não dá pra você ter... Aham. Fez uma inflamação, e aí eu vou falar aqui, sei lá, faz uma compressa quente. Aham. Não, tem que ser avaliado, entendeu? Sim. Porque é isso, assim, passa só um antibiótico, uma pomada de antibiótico tópica, como eu falei, porque muita gente orienta, Uhum. e depende, porque esse processo da pele, assim, os meus pacientes eu acompanho muito de perto. Fez uma cirurgia, eu vejo hoje, eu vejo, dependendo da cirurgia, eu vejo amanhã e vejo depois da manhã, sabe? Porque é Acompanhamento. nessa hora que eu vou conseguir melhorar ali esse cuidado, sabe? Uhum. Então, porque o cuidado é importante e aí o acompanhamento correto. Porque assim, o que é o inflamar? Sim. Entendeu? Ela tá vermelha, isso já tá inflamado. Se ela tá com pus, sem dúvida que tem que ir pro médico. Agora, tá vermelha, aí vai ter que ser um médico para poder avaliar. Porque esse vermelho tá vermelho, mas tá inchado também, tá com edema. E isso pode ser só uma reação, até pode. E melhora ali, com o tempo, melhora. E se existem alguns cuidados que você pode fazer e que vai te aliviar isso, existem. Entendeu? Só que daí depende, porque a gente vai avaliar e tem como, vamos cuidar agora, porque tá inflamado demais. Senão daqui a pouco você faz... Tem doenças subcutâneas que não chegam a fazer o pus externamente. Fica mas interno. pode ficar ali e isso é ruim, bem ruim, entendeu? Então
tem que ser avaliado, não tem muito jeito, não. Entendi. Então a galera que tá assistindo a gente aí tem que tomar cuidado. Eu lembro quando eu fui fazer a tatuagem a primeira vez, tinha um pessoal chegando lá, falava, eu vim retocar minha tatuagem. E aí eu não sabia que a tatuagem desbotava com o tempo, né? Então aí que eu aprendi também, que passa por isso que você falou agora, né? Que às vezes a galera acha que só faz uma vez e nunca mais precisa cuidar. Na verdade, você precisa sempre estar cuidando, porque é parte de você, né? Exatamente isso. Por que ela desbota? Porque a parte de cima, ela vai sair. E aí assim, você vai perder essa pele. E aí você vai perder a tinta que foi também, entendeu? Então, assim, quando você vê uma pinta sua, tem uma pinta que você vê ela muito pretinha. Tem outras pintas que já são mais cinzas. Tem umas pintas que são até azuladas. E por que isso? É o nível de refração. Isso daí a física explica. Mas é a profundidade, aonde ela está, no nível da pele, ela vai estar mais clara, mais escura, e aí vai mudar a cor. Então, quando a gente faz a dermatoscopia, que é um instrumento que a gente tem, que parece um microscópio, que a gente coloca na pele para a gente poder avaliar, a gente consegue ali ver esse nível. Em que nível que está esse pigmento. E aí ele vai mudando de cor. Entendi. Entendeu? Por conta de uma refração de luz. Isso é simples assim. Então, a física bem explica. E tem alguma área do corpo que é mais sensível? Tipo, no braço eu sei que dura mais. Dura mesmo, de durabilidade da tatuagem. E tanto, como a Yuri tava falando, né? De ser mais sensível mesmo, de dor. Bom, os lugares que mais doem, né, pra gente fazer. Eu não tenho tatuagem nenhuma, né? Meu filho quer que eu faça com ele, jamais. Essa não é a minha praia. Então, assim, o que eu posso falar? Dedos doem muito. Dedos do pé, dedos da mão, lábio. Então, onde tem mais gordurinha, é melhor. Onde tem mais gordura é melhor. Próximo ao osso, dói mais. Entendi. Doutor, e pra galera que tá acompanhando a gente também, como que faz pra te seguir lá nas redes sociais? A gente tava dando uma olhadinha no seu Instagram, também tem várias coisas legais lá, ensinando um monte de coisa legal também. Não só que a gente tá conversando sobre tatuagem, mas eu vi que você fala sobre outras coisas também, até a alopécia, né, que é uma doença que muita gente às vezes tem, nem sabe, né? Como que a galera faz pra te seguir, pra conhecer um pouco mais do seu trabalho? Obrigada. Eu tô no Instagram, né? DRA de doutora, Luciana Vilas, o Vilas com 2 L's, esse é o meu Instagram. Tem o meu site também, né, agora eu já não sei se tem doutora, mas eu acho que sim, doutoralucianavilasboas.com. Tem o YouTube, tudo é o meu nome. É só tem o canal no YouTube também, né? Procurar Luciana Vilas Boas, que me acha, assim, vai ver a minha foto. A gente deixa na descrição para deixar facinho para vocês. Isso mesmo. Pessoal, acompanha lá, segue a doutora, que tem bastante dica legal, viu? E como é que faz para achar a gente, Yuri? Estamos no Cortes da Vibe lá no YouTube e também no Vibecast. Tem 2 maneiras de você assistir a gente. Esse programa aqui está sendo gravado pra gente colocar no YouTube também. E pode seguir a gente também no Vibe Mundial, no Instagram, manda sua mensagem também que a gente troca ideia. Isso aí. Tá ali, né? Vibe tá lá. Isso aí, a gente também tá no Spotify, no Deezer, enfim, é só procurar a gente como Vibe Mundial que você acha a gente, tá bom? Tchau, tchau, gente. A gente fica aqui pela próxima. Essa aqui foi a Luciana Vilas e foi muito bom, viu? Prazer te conhecer. Obrigado pela presença, viu, doutora? Obrigada, gente. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite. De nada. Tchau, tchau, gente. Valeu.